Fala galera do Nuvens de Valores, 8 de novembro de 2023, quarta-feira. Vamos trazer mais um vídeo para vocês aqui no canal. Ressalto sempre, são apenas estudos gráficos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Nesse vídeo selecionamos algumas ações que vamos mostrar para vocês aqui o gráfico e quais são as condições das ações nesse vídeo. São ações que estão acima das nuvens do Ichimoku no gráfico semanal e também acima de todas as médias no gráfico semanal, ou seja, a gente pode entender com um viés mais altista ou pelo menos um viés mais lateral, ou seja, a gente descartou ações que estariam em um claro cenário de tendência baixista ou momento mais baixista. São 10 ações, não é recomendação de compra ou venda, é apenas para mostrar para vocês como é mais interessante muitas vezes buscar por compras quando a gente vê um gráfico seja mais lateral ou principalmente quando a gente vê com um movimento já mais altista, mais robusto, ou seja, acima de médias importantes como as nossas médias amarelas de 200 e as nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50. Para quem está chegando agora no nosso canal, a nossa média verde-limão é a nossa média de 9 períodos do Ichimoku, a nossa Tenkan, e a média vinho é a média lenta do Ichimoku, média de 26 períodos. Vamos começar por BPAC 3. Nessa quarta-feira, fechamos nos R$ 16,10, até o momento, gráfico semanal, alta de 11,57%. Vamos tratar os ativos aqui de uma maneira mais rápida para o vídeo não ficar tão longo. Então, olha só, observando aqui o nosso gráfico de BPAC 3, nuvem futura verde, o preço também, por hora, vai buscar um fechamento acima de todas as médias, a nossa linha de atraso do Ichimoku acima das nuvens, um cenário mais altista aqui em BPAC 3. Apenas chamo a atenção que apesar de estarmos aqui, por exemplo, acima de todas as médias e acima das nuvens, tem uma condição também. Temos regiões importantes de resistência. Para quem for buscar por compras no ativo, é interessante também, olha só, traçar linhas de possíveis resistência. Por exemplo, a máxima aqui na semana de 31 de outubro, máxima R$ 16,25. Tivemos máximas também na casa dos R$ 15, olha só. Temos um cenário aqui, olhando médias e Ichimoku, um cenário mais altista, mas chama atenção também que temos regiões de resistência aqui bem chatas em BPAC 3. Mas essa semana até o momento o mouse está de 11,57%. Vendo rapidamente os nossos demais indicadores, a gente observa, deixa eu trazer aqui para vocês. Olha só, nossa linha roxa, nosso FR acima da linha de 50, que é o que a gente gosta de ver nos ativos, o nosso DMI verde acima do vermelho e o nosso ADX ainda tímido aqui, mais ou menos na região abaixo do 15, porém ele começa a apontar para cima, indicando, quem sabe, um início de uma nova força de movimento. Verde acima do vermelho, quem sabe o início de um movimento altista em BPAC 3. Não tem como a gente adivinhar o futuro, a gente observa que o ativo fez região de suporte nas médias amarelas, que são as médias de 200 no gráfico semanal, fez depois, olha só, uma espécie de suporte acima das nuvens e próximo das médias pretas, as médias de 50 no gráfico semanal, e essa semana já uma valorização de 11,57%. Porém, chama a atenção que na semana passada a gente fechou o BPAC 3 na região dos R$ 14,43 e já estava acima de todas as médias. Então, quem já estava monitorando o BPAC 3 e fez, por exemplo, uma compra na superação da máxima da semana passada ou na abertura, se deu muito bem aqui em BPAC 3. Não é recomendação de compra ou de venda, ficaria muito atento caso perder essa região de suporte anterior aqui próximo das médias de 50. Vamos continuar agora uma maneira mais rápida para o vídeo não ficar tão longo. Minupar, segundo ativo que a gente selecionou para trazer para vocês. Gráfico aqui, quais são as condições? Gráfico semanal de preferência acima das nuvens e acima de todas as médias. Repito, vou repetir até o final do vídeo, não é recomendação de compra ou venda, é apenas para a gente estudar junto com vocês. A gente observa aqui. Primeira coisa que a gente gosta de ver, dá uma olhada rápida aqui no gráfico. O ativo vem em algum movimento mais altista, com um fundo aqui próximo de 2019. Deixa eu até trazer para trás aqui o nosso gráfico. Olha só, tem uma série histórica aqui bem grande, mas a gente só vai estudar realmente aqui o tempo mais presente para o vídeo não ficar tão longo. O que é interessante, a gente observa. Deixa eu trazer para vocês. Estamos acima das nuvens, acima de todas as médias do nosso canal. A gente observa que por algumas semanas, Minupar começou a fechar abaixo da média verde-limão, que é a média de 9 períodos de Ichimoku, ou seja, quando a gente começa a perder essa média de 9, muitas vezes pode indicar um momento mais
baixista no curto prazo, já que é a média mais curta no semanal, porém veio buscar suporte, olha só, na nossa média vermelha. Para quem já é nosso inscrito, agradeço sempre quem deixa o like e se inscreve no nosso canal, veio buscar suporte na exponencial de 21 e depois da semana passada já fechou novamente acima da média verde-limão. E essa semana já estamos com uma alta de 6,95%. Movimento interessante para quem estava monitorando o ativo. Não estou falando sobre os fundamentos da empresa, apenas sobre o gráfico. A gente observa que o ativo aqui já vinha com uma espécie de movimento altista há algumas semanas. A nossa linha de atraso do Ichimoku também já tinha cortado até mesmo as nuvens. O gráfico estaria aqui interessante. Nosso IFR permanece, olha só, acima do nível de 50. Atenção só que tivemos uma desaceleração do movimento, olha só, nosso ADX desacelerou, foi justamente quando ele começou a corrigir aqui o movimento lateral. Ainda a gente permanece com o nível do ADX nível de 40, nosso DMI verde acima do vermelho, sem muito o que dizer aqui dos demais indicadores, estão ainda caracterizando o movimento altista e foi realmente o que a gente observou aqui nas últimas semanas e até mesmo meses de Minopar. Não é recomendação de compra ou de venda, mas a gente buscou por ativos que estão com um cenário mais altista para que vocês visualizem também ações que estão em movimento mais para cima, porque muitas vezes aqui no canal a gente traz os pedidos dos inscritos, mas muitas ações com viés, um momento, uma tendência mais baixista, então fica difícil até de mostrar quando um movimento no semanal está mais interessante. Reforço sempre, não é recomendação de compra ou venda. Vamos continuar agora com Vibra na tela. Vibra nessa quarta-feira fechou nos R$ 21,83, até o momento na semana uma alta acumulada de 6,64%. Passando rapidamente pelo ativo, a gente observa que a nuvem futura está verde, o gráfico está acima de todas as médias, acima das nuvens. A gente observa que a nossa linha de atraso do Ichimoku também está acima das nuvens, ou seja, todas as condições para considerarmos um movimento altista, que a gente observa que há algumas semanas já que o ativo vem com fechamento acima de todas as médias e também acima das nuvens. A gente observa aqui desde meados de setembro que o ativo já estava ganhando também, olha só, que ganhou no caso, né, a aritmética dos 200 e ele deu continuidade ao seu movimento altista. Passando rapidamente para os demais indicadores, a gente observa o nosso IFR acima do nível de 50 desde a semana de 15 de maio, o nosso DMI verde acima do vermelho desde julho de 2023, mas olha só, o nosso ADX começou a ganhar o nível de 15 e 20 e cruzou até acima do DMI negativo só por meados de setembro. Então aí o ativo começou realmente a iniciar uma nova perna aqui de alta. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, a gente apenas trouxe o gráfico porque a gente viu que está acima das nuvens, acima de todas as médias, acima o FR acima do 50, DMI verde acima do positivo, acima do negativo, e trouxe apenas para o nosso estudo rápido. Se tiver algum acionista desse ativo e quiser deixar algum comentário, a gente pode trazer uma análise um pouco mais detalhada em um outro momento aqui do nosso canal. Agora vamos com o Desk 3 na tela. Desk 3 nessa quarta-feira fechou nos R$ 16,13. Estamos no nosso gráfico semanal, até o momento na semana acumulado de alta de 5,77%. Nosso gráfico semanal, o que a gente observa? Estamos acima das nuvens de Ichimoku e acima também de todas as médias. Olha só que interessante, desde a semana de 3 de julho de 2023, ainda quando o ativo estava na região dos R$ 14,31, fechou acima de todas as médias, fechou também acima das nuvens de Ichimoku. E o ativo chegou até a lateralizar aqui um pouco, fez suporte na nossa exponencial de 21, nossa média vermelha, na semana passada e voltou a fechar acima de todas as médias. Para quem estava monitorando aqui o ativo, fez um sinal até que interessante, olha só, veio fazer uma espécie de suporte na exponencial de 21 e também na nossa exponencial de 100. Para quem comprou na abertura, comprou nos R$ 15,26 e hoje fechou nos R$ 16,13. Não quer dizer que o ativo vai continuar a subir, não quer dizer que é para comprar ou vender. A gente observa o ativo tem lateralizado algumas semanas, porém a gente já tem um movimento mais altista desde o momento que a gente começa, claro, ganhar a nossa média vinho, que é a nossa média lenta de Ichimoku, exponencial de 21, depois ganha as nossas médias
de 50, olha só, a gente ganhou as médias de 50 ainda na semana de 5 de junho nos R$ 11,26. Para quem estava monitorando o ativo já tinha começado a fazer um movimento mais interessante aqui desde meados de junho. Passando rapidamente para os nossos demais indicadores, nosso IFR acima do nível de 50 desde da semana de 2 de maio de 2023. Lembrando que aqui no nosso canal a gente observa apenas mais o nível de 50 no IFR e nível de 60. A gente não vai conversar tanto sobre divergências ou questão de sobrecompra ou sobrevenda aqui no nosso canal para as análises ficarem mais simples. A gente observa também, olha só, o nosso ADX vem como desacelerando. Interessante a gente também observar isso, ou seja, a gente ainda não perdeu o nível, por exemplo, de 30 ou de 25, mas é verdade que o nosso ADX ainda está desacelerando, apesar do movimento dessa semana. A gente tem que aguardar a sexta-feira para a gente ver como os indicadores vão ficar, já que estamos no gráfico semanal. Então a gente teria que aguardar a sexta-feira para cravar esses níveis que estamos passando aqui para vocês. Mas se tiver algum acionista desse ativo e quiser deixar algum comentário, a gente pode trazer novamente o ativo aqui no nosso canal. Mas o DMI verde segue positivo. O DMI positivo acima do negativo vermelho desde da semana de 27 de março, ou seja, sem muito o que falar sobre o DMI e FR. Nosso ADX, a única coisa que a gente não gosta de ver quando ele está desacelerando, mas ainda no nível alto, aqui o nível de 33. Muita atenção caso perca o nível, por exemplo, de 30, 25 e continue a apontar para baixo. E, claro, observar se o DMI negativo faz algum tipo de cruzamento com o positivo. Mas a gente observa aqui DESC 3 ainda acima de todas as médias. E, claro, de preferência, manter acima das médias a nossa vermelha exponencial de 21 e a nossa média vinho, que é a nossa média lenta do Shimoku. Se tiver algum inscrito que tiver esse ativo na carteira e quiser uma análise um pouco mais detalhada, a gente traz para vocês. É só deixar um comentário. Não se esqueçam também de se inscrever em nosso canal. Vamos continuar agora com CSUD3, outro ativo interessante gráfico para a gente estudar junto com vocês. CSU Digital nessa quarta fechou nos R$ 17,53, acumulado de alta na semana 4,53%. Ressaltando qual foi o intuito desse vídeo, a gente buscou selecionar ativos para vocês que estão acima de todas as médias no gráfico semanal e acima das nuvens de Shimoku. Trazendo rapidamente aqui a série histórica do ativo, a gente observa algum tipo de zigue-zague ascendente desde meados, aqui pelo menos da nossa série histórica, meados de 2014, e no momento estamos acima de todas as médias e também das nuvens de Shimoku. Então um cenário mais altista, pelo menos aqui olhando nesse recorte de tempo que estamos trazendo aqui para vocês. A gente observa também que o ativo veio já com uma recuperação recente desde meados de março de 2023, fechou acima das nuvens, depois fez algum tipo de movimento lateral, deu uma porrada para cima lateral e agora ensaia uma nova pernada altista. Não tem como a gente adivinhar o futuro, mas a gente observa que o ativo realmente vem desempenhando acima, principalmente que a gente gosta de ver acima da nossa média vermelha exponencial de 21 e a nossa média vinho, que é a nossa média lenta do Shimoku. Se tiver algum acionista desse ativo e quiser deixar um comentário, a gente pode trazer em uma próxima oportunidade de estudarmos juntos com vocês. A gente observa também rapidamente nosso IFR, nossa linha roxa acima do nível de 50 desde a semana de 24 de abril. A gente observa, olha só, nosso DMI positivo acima do negativo desde meados de abril também, nosso ADX também já apontando para cima, ganhando velocidade, ganhando tração, indicando força no movimento. Quem está acima é o verde, uma probabilidade aí, quem sabe, de uma tendência altista já desde meados de abril, e a gente vê o ativo também correspondendo no preço e saindo aqui uma recuperação já há algum tempo. Vamos continuar agora o nosso vídeo, vamos trazer agora o Banco da Amazônia, BASA 3 para vocês, gráfico na tela. BASA 3 nessa quarta fechou nos R$ 83,00, na semana acumulado de alta de 3,78%. Olha só, vamos ver rapidamente aqui nosso gráfico semanal, sem muito o que dizer, há muito tempo o ativo vem em forte valorização. Nem vou trazer o gráfico todo aqui, para a gente não perder muito tempo. Vamos direto ao que interessa, que é o gráfico recente, olha só, meados de abril de 2020, o ativo vem aqui bacana acima de todas as médias e acima também das nuvens de Shimoku. A gente observa que as nossas médias pretas de 50 também já estão acima das nuvens, as nossas médias amarelas
também apontando para cima, ou seja, franca tendência altista há muito tempo aqui em Basa 3. O que nos chama a atenção é que essa semana a gente ensaia fechar novamente acima de todas as médias. Importante na sexta a gente ter um fechamento acima dos R$ 81,75, então R$ 81,75, para a gente voltar a fechar acima de todas as médias. Não quer dizer que o ativo vai continuar a se recuperar, que vai tocar novamente nesse topo anterior de 91,50, mas a gente observa que o ativo vem em franca tendência altista há muito tempo. A gente buscou selecionar alguns ativos que estão com uma tendência clara de alta, porque muitas vezes no nosso canal a gente tem trazido ativos em um cenário mais lateral, ou um cenário mais baixista, então aqui é para a gente estudar também o movimento inverso, quando os ativos estão em clara tendência altista. Olha só que interessante, faz algum tipo de zigue-zague, vem aqui na exponencial de 21 ou na média lenta do Shimoku, a nossa média vinho, e dá oportunidade de entrada, deixando um stop um pouco mais razoável, um pouco mais barato, quando a operação não for a favor da nossa ponta compradora, ou até mesmo no caso em ponta vendedora, quando a gente mostra ativos que estão em movimento mais baixista. A gente gosta de ver quando tem algum tipo de recuo próximo às médias, algum tipo de rompimento de topo anterior, a gente vê as médias apontadas para cima, de preferência comprar próximo das médias, para a gente não ficar muito longe das médias, porque muitas vezes o stop acaba ficando muito caro e quando dá errado acaba machucando mais. A gente nunca sabe quando o ativo vai continuar a subir ou começar a cair, mas é interessante a gente ver quando um gráfico com tendência altista buscar por compras e um gráfico em tendência baixista a gente buscar por vendas. Não é recomendação, deixando sempre bem claro aqui para vocês. Basa 3, olha só, nossa linha roxa IFR acima do nível de 50 da semana de fevereiro de 2022, o IFR semanal acima do nível de 50, a gente observa o nosso DMI, no entanto, olha só, chama atenção, o nosso DMI tem uma condição diferente dos demais ativos. O DMI positivo, ainda verde, ainda está abaixo do negativo, seria interessante a gente ver o nosso verde acima do vermelho. Então, a condição aqui do nosso DMI ainda não é o que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver IFR acima do nível de 50 e o DMI verde acima do vermelho. No entanto, o nosso DMI cruzou vermelho acima do verde, a gente observa que desacelerou o ADX. Ainda a gente pode acreditar aqui apenas numa correção de Basa 3, enquanto a gente não perder, claro, as nossas médias aqui, vinho e a vermelha, que é a exponencial de 21. Trazendo aqui para vocês a nossa média vinho do Shimoku, média lenta 77,75, média exponencial de 21, 77,58. Então a gente não gostaria também de ver fechar abaixo dessa região aqui dos 77, porque poderia ter algum tipo de correção mais forte, por exemplo, buscando seja essa mínima de outubro de 23 nos R$ 72,00, seja as médias aqui, por exemplo, média de 50, mas a gente vê aqui o ativo começa a ensaiar novamente, fechar acima de todas as médias, repetindo, o interessante essa semana, fechar acima, por enquanto aqui, acima dos R$ 81,75. Vamos continuar nosso vídeo agora com Itaú SA. A nossa Itaúsa ITSA3, vamos ver rapidamente aqui o nosso gráfico passado, a gente observa um movimento mais lateral, um movimento mais chato há muito tempo aqui em ITSA3, deixando sempre bem claro, é interessante a gente ver também o gráfico passado, não quer dizer que o movimento vai se repetir, mas para a gente entender o que tem acontecido com o ativo. A gente observa aqui no espaço-tempo, o ativo vem franca tendência altista, olha só, vamos puxar aqui desde a série histórica dele, deixa eu colocar aqui, ó, meados de 2000, a gente observa movimento lateral por algum tempo, depois ele começa a se valorizar, mas a gente não pode falar que é um movimento baixista. É um movimento lateral, dependendo de como você gosta de analisar os ativos, ou um movimento altista. E por que a gente resolveu trazer ITSA3 aqui no canal, ressaltando sempre, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, são apenas estudos gráficos que a gente gosta de dividir aqui com vocês. Novamente, ITSA3 ensaia fechar novamente acima de todas as médias. O que foi interessante, que eu ativo aqui pensando mais num curto prazo, fez um fundo aqui em julho de 22, tem ensaio novo topo, região de resistência aqui anterior, topo anterior, depois corrigiu de novo, ensaiou fechar novamente acima de todas as médias, conseguiu fechar acima desse topo anterior, depois voltou a fechar abaixo da nossa média verde-limão, a nossa média de 9, uma média mais de momento, mas nada impede de você já fazer alguma parcial, até mesmo realizar o seu lucro, o seu stop, mas a gente gosta mais
da exponencial de 21, que é a média vermelha, ou a média lenta do Shimoku, a nossa média vinho. É interessante ter a CA3 fechar acima dos R$ 9,24 essa semana para voltar a fechar acima de todas as médias e quem sabe voltar a testar esse topo anterior aqui dos R$ 9,92. O ativo pode fechar, por exemplo, dos 9,50 e depois na semana que vem devolver tudo. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente gosta de trazer também aqui no nosso canal ativos que estão acima de todas as médias e acima de todas as nuvens ou com algum tipo de movimento mais altista ou um movimento lateral para vocês, para a gente estudar juntos, para a gente evoluir junto com vocês também. Olha só, então interessante para a ITSA3, sexta-feira, fechar pelo menos acima dos R$ 9,24 para voltar a fechar acima de todas as médias aqui no ativo. Vamos trazer rapidamente os demais indicadores. Nosso IFR acima do nível de 50 desde a semana de 30 de outubro, ou seja, desde a semana passada, por enquanto parece que vai continuar fechar acima do nível de 50. Nosso DMI verde está acima do vermelho, interessante. No entanto, nosso ADX ainda aqui abaixo do nível de 15, ou seja, a gente ainda não está com movimento forte de tendência que nem fez aqui anteriormente em meados de junho e julho. Pode ser o início, enquanto a gente não perder, por exemplo, a exponencial de 21, as médias de 50, dá para a gente acreditar, seja no movimento mais lateral ou numa nova pernada aqui de alta do ativo. Mas é importante sempre gerenciar o risco, o movimento do ativo é imprevisível, o mercado é soberano, a gente só resolveu selecionar alguns ativos que estão acima de todas as médias e acima das nuvens de Shimoku para vocês aqui nesse vídeo especial. Vamos continuar agora com o FRAS 3. Não esqueçam de deixar seu like. Se tiver algum acionista da ITSA3 quiser deixar algum comentário, a gente pode trazer com mais detalhes em um outro momento aqui no nosso canal. FRAS 3 na tela. FRAS 3 nessa quarta-feira fechou nos R$ 16,09. Até o momento na semana temos uma valorização de 2,68%. Vamos passar rapidamente também pela série histórica, para a gente ver rapidamente como está o gráfico do ativo. A gente observa que o ativo vem se valorizando há muito tempo, aqui pelo menos pelo gráfico que a gente tem na nossa plataforma. E o que a gente observa? O ativo vem com fechamento acima das nuvens há algumas semanas, na verdade alguns meses, e também temos fechamento acima de todas as médias. Então a gente considera o quê? Que temos um cenário altista, um movimento altista sem muito o que dizer. A gente traz aqui para vocês as médias de Shimoku, média verde-limão, média vinho. A média verde-limão é a Tenkan, uma média mais de momento. Muitas vezes perde a média e depois recupera a média, mas enquanto ela estiver aqui apontando para cima, a gente considera também no curto prazo um momento mais altista. Então olha só que interessante. Até vou trazer aqui, olha só. A gente teve um fechamento acima das nuvens em 31 de outubro de 22. Muitas vezes o rompimento das nuvens é traiçoeiro, porque muitas vezes fecha acima das nuvens e muitas vezes na semana seguinte ou poucas semanas depois devolve. Então, operar simplesmente o rompimento das nuvens, numa questão de ser certo ou errado, é interessante também combinar outros fatores. Mas a partir do momento que fechou acima e depois fecha dentro ou fecha abaixo, pode ser o momento de repensar a sua posição compradora e perceba como ele devolveu. No entanto, olha só, na semana aqui de 29 de maio, fechou acima, já tinha um fechamento, na verdade, na semana do dia 22 de maio, acima das nuvens e começou a fechar acima das nuvens. A gente vai observar os demais indicadores aqui que a gente vai trazer para vocês, as médias de Shimoku já apontando para cima, fez um suporte, olha só, nas nossas médias amarelas, nossas médias de 200, aqui já tinha um cenário mais altista para a FRAS 3 desde meados de maio de 23, ainda na região aqui dos R$ 12,22, estamos agora na região dos R$ 16, olha só como é importante estudar as médias, os indicadores. Aqui era uma operação relativamente até tranquila, não passou o sufoco quem entrou aqui na FRAS 3 em meados de maio. Não é recomendação, a gente não sabe se o movimento vai continuar ou não, mas o gráfico é verdade pelas médias, pelo Shimoku ainda continua interessante. Nosso IFR acima do nível de 50 desde a semana de 8 de maio, nossa linha roxa, é verdade, olha só, veio numa região aqui de sobrecompra, fez algum tipo de correção, olha só, justamente aqui quando ele perdeu a nossa média rápida, mas ainda continua acima do nível de 50, que é o mínimo que a gente gosta de ver. Atenção, que o nosso ADX deu uma desacelerada, mas o nosso DMI verde continua acima do vermelho, então a gente continua ainda com uma direção de movimento altista, o IFR ainda com viés mais altista aqui, considerando apenas o nível de 50, então
a Fras 3 está no momento ainda interessante. Semana passada fechou já acima de todas as médias novamente. Para quem comprou, por exemplo, na abertura dessa semana, comprou nos R$ 15,67 e hoje na quarta está nos R$ 16,09. Se aproximou da exponencial de 21 e depois começou a acelerar novamente um movimento altista. Vai tocar nos R$ 16,43? Não tem como a gente saber, não tem como saber se vai continuar a se valorizar, mas olha só que interessante, a gente resolveu fazer esse vídeo especial com alguns ativos acima de todas as médias para a gente também estudar junto com vocês as condições que são interessantes de buscar por compra. Muitas vezes é mais difícil de acertar, de buscar alguma operação de reversão do que pegar alguma operação de continuidade de tendência. Agora vamos continuar com o Vulcabras, outro ativo que a gente escolheu para trazer para vocês, VULC3 na tela. VULC3 nessa quarta-feira fechou nos R$ 20,87. Estamos aqui no nosso gráfico semanal. Até o momento, uma valorização de 2,56%. A gente observa, olha só, que o ativo até perdeu as médias de 200 aqui em meados de março de 2020, Covid, depois recuperou todas as médias e voltou a realizar um movimento altista, perde as médias, algumas médias, aliás, mas não perde as nuvens de Shimoku há muito tempo, desde que retomou aqui do pós-Covid, meados de outubro de 2020, a gente vê um zigue-zague ascendente, ou seja, o movimento altista aqui desde praticamente do fundo da Covid. No fundo do Covid, aqui em VULC3 foi R$ 3,12 e no momento estamos em R$ 21,76. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, apenas trazendo o ativo para a gente estudar aqui com vocês. Olha só que interessante, veio fazer uma espécie de suporte nas médias pretas, nas nuvens de Shimoku, depois fecha acima de todas as médias, faz seu movimento altista. Suporte nas médias de 50, suporte nas nuvens, fecha acima de todas as médias, movimento altista. Agora, perdeu a média verde-limão, uma média mais de momento, suporte na média exponencial de 21, suporte na média lenta de Shimoku, duas médias que a gente gosta de estudar aqui com vocês. E o ativo, a semana passada, já voltou a fechar acima de todas as médias. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é apenas um vídeo que a gente resolveu trazer para vocês, onde a gente observou que está acima, semanal, acima de todas as médias e acima das nuvens, para a gente estudar aqui com vocês. Então, desde a semana passada, fechou acima de todas as médias, fechamos nos R$ 20,35, essa semana chegou a bater R$ 21,43, nessa quarta fechou nos R$ 20,87. Interessante se manter acima de todas as médias. Essa semana a VULC3 é interessante então fechar acima dos R$ 19,53. Vamos observar os demais indicadores. IFR acima do nível de 50 há muito tempo. Semana de 23 de outubro fez suporte justamente, olha só, no nosso nível de 50. Então a gente vem acima do nível de 50 desde a semana de 10 de abril de 2023. Acima, nosso DMI positivo acima do negativo desde a semana, trazendo para vocês, desde a semana de 13 de março de 2023, olha só, nossa ADX linha preta, forte, apontando para cima, indicando uma possibilidade de força no movimento, aceleração do movimento, verde acima do vermelho, possibilidade de uma força no movimento altista, e foi realmente o que o ativo fez. O movimento desacelerou algumas semanas, o nosso ADX perdendo força. Para quem gosta de sair e realizar sua posição, quando o ADX começa a perder velocidade, poderia já ter feito alguma parcial ou saído da ponta compradora. É verdade que agora o ativo voltou a fechar acima de todas as médias, o nosso ADX ainda não deu aquela acelerada, mas se mantém acima do nível de 30. Vamos ver se ele se mantém acima do nível de 30 ou bate, por exemplo, o nível de 25 e volta a demonstrar força, apontando para cima, mantendo o DMI verde acima do vermelho, e a gente vê, quem sabe, a continuidade da valorização do ativo. Muita atenção caso ele perca esse fundo que deixou aqui próximo, por exemplo, dos R$ 17,31. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Se tiver algum acionista da VULC3 quiser deixar algum comentário, ou a gente pode também trazer com mais detalhes em uma próxima semana ou um próximo vídeo para vocês. E agora vamos encerrar nosso vídeo finalmente com CXCE3, Caixa Seguridade, para vocês na tela. Caixa Seguridade nessa quarta-feira fechou nos R$ 11,27. Até o momento, o ativo vem com uma valorização na semana de 2,27%. Então vamos observar qual é a condição que a gente buscou trazer para vocês aqui no vídeo. Ativos com fechamento acima das nuvens e acima de todas as médias. A gente observa que Caixa Seguridade vem com um movimento interessante há algumas semanas. Olha só, deixa eu trazer para vocês aqui
Lembrando que estamos no nosso gráfico semanal. A gente teve fechamento acima das nuvens de Shimoku na semana de 23 de janeiro, ainda na região dos R$ 7,86. O ativo fez um fundo aqui próximo dos R$ 5,74, fez uma correção e começou a fazer algum tipo de zigue-zague ascendente. A gente observa que ele já vinha acima da exponencial de 21, acima da média lenta de Shimoku há algumas semanas, fez um movimento bem interessante para quem estava monitorando o ativo. Olha só, nossa média verde-limão apontando para cima, ele perde a média, mas continua apontando para cima, recupera a média. Poderia, por exemplo, fazer algum tipo de entrada também pela média verde-limão. A gente gosta mais quando o ativo realmente se aproxima da exponencial de 21, a média lenta, mas não seria errado aqui realizar algum tipo de posição compradora, mas claro, gerenciando sempre o risco, gerenciando sempre o stop. É importante estudar o ativo que você vai realizar alguma compra ou realizar alguma venda na Bolsa de Valores, e a gente observa o ativo vem bem aqui acima de todas as médias, acima das nuvens Shimoku, a nossa linha azul aqui, a nossa Chico Span, acima do preço, acima das nuvens há bastante tempo. Então o gráfico vem bem interessante aqui pelas médias, sem muito o que dizer, gráfico bacana. Não quer dizer que você vai comprar esse ativo, ele vai continuar a subir, não quer dizer que se você vender, ele vai começar a cair, mas é apenas para trazer o estudo para vocês. Se tiver algum acionista quiser que a gente traga mais vezes esse ativo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. E FR acima do nível de 50, nossa linha roxa desde a semana de 9 de janeiro, nosso DMI positivo acima do negativo desde a semana também de 9 de janeiro. Olha só, ambos começaram a apontar com viés mais comprador na mesma semana. ADX, olha só, começou a acelerar, fez um cruzamento aqui acima do DMI negativo, ainda no nível de 15, meados de março começou já a ficar mais interessante. Vamos ver meados de março onde estava a Caixa Seguridade. Aqui, final de março, ainda estava aqui na região dos R$ 7,98, R$ 8. A gente poderia já buscar por alguma compra. Então o seu stop vai estar, por exemplo, em algum fundo anterior ou alguma média importante, mas para quem gosta de trabalhar com a exponencial de 21, a média lenta de Shimoku como um trailing stop, olha só, está há meses comprado em Caixa Seguridade aqui, sem muito o que falar do ativo mais para vocês. Interessante, um vídeo que a gente buscou trazer ativos em momento mais altista, um viés mais altista, ou pelo menos um viés mais lateral, para a gente estudar junto também os indicadores, como os indicadores e as médias ficam quando o gráfico está apontando mais por um viés altista ou uma tendência altista. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, venha curtir nossos vídeos, acompanhar nossos vídeos e estudar junto com a gente, que o intuito do nosso canal é o caráter educacional e informativo. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Operem sempre com responsabilidade, invistam sempre com responsabilidade. Forte abraço e bons investimentos.